Sejam bem-vindos ao Bluecast. Olá, sejam bem-vindos ao Bluecast, a mais um episódio do Bluecast. Eu sou o Sérgio Macedo, jornalista e sócio fundador da Blue Door Imóveis. O Bluecast é um podcast da Blue Door Imóveis que fala sobre gestão, sobre mercado, o mercado imobiliário, finanças, liderança, networking, comunicação. E falando em liderança, falando em networking, hoje eu tô aqui, tenho a honra de estar recebendo aqui como nosso entrevistado, como nosso convidado, ele que é treinador por quase mais de 40 anos e continua treinador de futebol, gestor, empresário, mentor, palestrante, escritor, ele é plural, de Cavalcante para Jamaica, para quase todos os continentes do mundo, o professor René Simões. Obrigado pela sua presença, René. Prazer, Sérgio, estar aqui contigo e dessa pluralidade que você falou, né? Desculpa. Interessante a gente lembrar que há 2000 anos atrás veio um cara aqui que ele era extremamente plural, né? Com certeza. A comunicação dele era o melhor comunicador. Gestor de pessoas, então, era incrível como fazer. Mentor, nossa. E que falava através de parábolas, para qualquer um entender. Todo mundo entender. E outra coisa, né? A gestão das pessoas, né? Como é que você pega um cara que é médico, pega um cara que não é nada, pega um cara que é pescador, pega outro que é muito rico e vai pegando todo mundo e todos entendem o que ele fala, né? Com certeza. Então, essa é a mensagem maior que nós temos e isso é absolutamente inspirador, né? Se você tiver os preceitos todos que ele passou, você vai conseguir fazer isso tudo e ser plural e, acima de tudo, ter o que eu chamo de inteligência social. Social. Né? Que fazer com que você chegue naquele lugar e as pessoas falem bem de você, mas que falem melhor ainda quando você não está. Quando você não está, né? E quando você está junto e você sai, você deixa um grupo melhor do que você encontrou. Eu acho que esse é o segredo da vida. Com toda certeza, absolutamente, professor René. Professor René, como treinador de futebol, é o único no mundo que já dirigiu as seleções masculinas e femininas, respectivamente, né, nas competições organizadas pela FIFA. Eu tenho um segundo agora, que é o técnico da França. Da França? É o técnico da França agora. Ele dirigiu a Arábia Saudita no último Mundial do Catar e agora ele dirige a seleção da França. Se equiparou. Porque o professor René, para quem não sabe, obviamente, acredito que muitos aqui que estão assistindo já devem saber, dirigiu a seleção feminina nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, sendo vice-campeão. Isso. E a seleção sub-23 masculina de futebol do Brasil e a da Jamaica. A Jamaica foi Copa do Mundo de 98. E a brasileira foi a sub-23. Sub-20. Sub-20? Foi a sub-20. Eu já fui a todos. A sub-17. Passou por todas. Eu fui com Trinidad e Tobago, a Copa do Mundo de sub-17. Em todas as categorias mundiais eu já disputei. E fez um excelente barulho na Jamaica. A gente vai uma revolução, a gente vai chegar lá. Isso começando no começo da década de 90 até 98. Mas, professor René, de Cavalcante, o senhor, assim como o meu suburbano, eu venho da Vila da Penha. Aí eu vou parafrasear uma música que eu gosto muito, não sei se o senhor gosta, Penny Lane dos Beatles. Somos de Suburban Skies. Então, de Cavalcante para a Ilha da Jamaica, para o mundo. Então, eu gostaria de começar perguntando, né, que o senhor fala abertamente que veio de Cavalcante. Domingo eu estive lá. Teve lá visitando a família, né? Almoço da minha família. Almoço da família. Tradicional almoço da família. Toda essa inquietude o senhor traz de Cavalcante, lá da Zona Norte do nosso Rio de Janeiro. E todo esse seu trajeto, né? Eu queria que o senhor falasse de superações que o senhor teve que passar, sobretudo quando o senhor fala sobre os 5 Ds. O desejo ardente, a decisão, a dedicação, a determinação e disciplina, pegando como condão, iniciando nessa primeira pergunta, o seu começo lá em Cavalcante, que, ou seja, seus pais que estudaram a faculdade da vida, tanto seu pai Abel, não é isso? Isso. O senhor Abel e a sua mãe tiveram essa sapiência, essa singularidade de poder olhar para cada filho, né, a singularidade de cada um, mas dentro dos irmãos, vendo o coletivo como um todo, que também trouxe esse cabedal para o senhor ali, para toda a sua trajetória. Isso é absolutamente importante a gente citar, né? Eu tenho uma palestra que eu chamo Os Campeões dos Sonhos Impossíveis, porque eu nasci para dar errado. Vamos tirar a parte de religião, vamos tirar o que Jesus disse que
todos nós nascemos para ter vida e vida em abundância. Sim. Vamos botar isso aqui de lado e vamos trazer para o lado humano. Lado material. O lado material. Eu nasci para dar errado. Um cara que nasce com 1,67 m, né? E nasce em Cavalcante, uma família de 13, eu era o sexto. Aos 15 anos já está jogando no time do bairro. E que lá tinha bolinha, LSD, tinha bebida, tinha cigarro, tinha maconha. E eu consigo, aos 15 anos, com 1,67 m, magrinho, que eu era mais magro do que sou hoje, dizer não, ter a força para dizer não. Você tem que ter alguém por trás de você, com certeza, dizendo assim, ó, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. É da Danny Brown. Danny Brown, excelente livro. E o meu pai, sem ter estudado nada, ele fez isso comigo. Ele disse, vai porque a vulnerabilidade não é ruim, né? Ela te fortalece. Então, eu aos 15 anos estava totalmente vulnerável, no meio de um grupo que fazia tudo isso e eu não fazia. Eu tinha que dizer, não, eu era o otário. Sim, eu era simplesmente o otário. A minha mãe, sem estudar, ela já sabia o que era vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade que é absolutamente importante e a singularidade. Nós éramos 13. Como minha mãe conseguia, eu não sei te dizer. Porque eu não comia peixe com espinha. O meu peixe vinha sem espinha. Eu tinha um irmão que só comia a comida se fosse do dia, não podia ser do dia anterior. Tinha uma outra irmã que tinha que ser a primeira a tirar a comida dela da panela. E a mãe, com tanto filho, ela fazia isso, mas eles não deixaram de ter missão, visão e valor. Eles nunca devem ter ouvido falar sobre isso, mas tinha. A missão do meu pai é que nós fôssemos simplesmente exemplo para todo mundo do que filhos de cristãos tem que ser. Da igreja. De replicar isso. Exatamente. A visão dele, que naquela época, hoje não se tem mais essa visão, mas antigamente era, os filhos têm que ir para a faculdade. Sim. E dos 13, 8 conseguiram sair de lá e ir para a faculdade. E depois ele tinha os valores dele. Eu me lembro, meu pai, uma vez eu cheguei em casa todo feliz. Eu já não lembrava mais disso antes de morrer, 2 anos antes de morrer. Ele morreu há 2 anos, meu pai, com 96 anos. Ele contou essa história, eu tenho até gravado essa história. Ele disse, você lembra daquele dinheiro que você achou? Eu digo, pai, não lembro. Ele conta a história, que tinha 10, 12 anos, cheguei em casa todo feliz da vida com um bolo de dinheiro. Ele disse, que dinheiro é esse? Ele disse, achei na rua, pai. Não é de ninguém. Ele disse, como não é de ninguém? Esse dinheiro tem que ser de alguém. Eu digo, mas estava caído na rua, é de ninguém. Ele, não, esse dinheiro é de alguém. Nós vamos voltar no mesmo lugar e vamos botar o dinheiro lá. Eu disse, pai, mas alguém vai passar lá e vai pegar. Ele disse, o problema é dele, não é nosso. Sim, nós fizemos agora, nossa parte. Pode ser que volte a mesma pessoa e pegue o dinheiro e o dinheiro é dele. Então, toda essa estrutura que eu fui ganhando da Universidade da Vida. Sim. Né? Como meu pai e minha mãe viam a vida, entendiam, e ele foi passando para a gente. E aí eu pude ter coragem de dizer assim, eu quero sair de Cavalcante. Não porque Cavalcante tenha sido uma infância maravilhosa, rua. Entrava 11 horas com o cordão do pescoço todo sujo para tomar banho, jogava bola o tempo pelada na rua. O tempo todo. Maravilhoso. Mas eu tinha que sair de Cavalcante porque eu me via em outras circunstâncias. Sim. E eu dizia, eu vou viajar o mundo todo, eu já fui a 84 países. Que bacana. E fruto do trabalho, claro. Não parei de estudar o tempo todo. E isso foi me dando condições de entender. Ainda ontem eu fiz uma mentoria e perguntei ao meu mentorado, ele é de São Paulo, um menino de 18 anos. Ah, o garoto de 18 anos. 18 anos. Eu digo, você vai votar em quem? E aí ele disse assim, eu acho que eu vou votar em fulano, não quero falar nomes claro, aqui. Claro. Eu disse, por que você vai votar? Muito inteligente, fez universidade. Tá legal. E quais são as propostas para segurança? Quais são as propostas para educação? Ele disse, isso eu não tenho a mínima ideia, porque você vê, meu pai paga isso, meu pai paga aquilo, o pai tem dinheiro. Sim. Eu disse,
bonita bolha que você vive, né? Tá na manada, né? Uma hora vai estourar essa bolha, filho. Vai estourar essa bolha e você vai ter que enfrentar a vida, né? Porque nós temos o mundo ideal e o mundo real. Sim. Ele está vivendo no mundo ideal para ele, mas não é o mundo real. No mundo dele. Quando ele tiver que pagar o cartão de crédito dele, tiver que pagar os boletos dele, ele vai ver qual é o mundo real, né? Não é esse mundo E ideal. o mais engraçado é que o senhor teve essa concepção já na tenra idade de, vamos trazendo aqui para o ambiente corporativo de uma empresa através da primeira instituição social, que é a família. Né? E isso, com certeza, ele deu subsídios, insumos Exatamente. para a sua vida. Porque tem uma passagem interessante em relação até ao seu pai, o senhor já jogando no Palmeirinha, aí eu quero que o senhor fale, que o senhor foi campeão, mas ao mesmo tempo o senhor perdeu. Queria que o senhor explicasse pra gente. Nós não fomos campeões. Ah, não, foram nós campeões, jogamos, não. Eu na jogava final, no né, contra o Palmeirinha, Flamengo? o Flamengo de São Paulo, né? de São Paulo. Flamengo de Vila Maria, acho que é Flamengo de Guarulhos. Sim. Era um time da segunda divisão do Campeonato Paulista e veio fazer um amistoso conosco. E nós ganhamos de 1-0, né? Vocês ganharam o jogo. Ganhamos o Só que jogo. ao mesmo tempo o senhor perdeu. E aí eu saí eufórico junto com todo mundo, né? Legal. E naquele dia todo mundo entrou no bar, lá da rua Silva Vale, em Cavalcante, tinha um bar, entrou, e eu tomei a dose de conhaque Dré, para quem nunca tinha tomado. Primeiro tinha acabado o jogo, naquela época a gente não comia nada, porque o time do bairro, né, tu ia comer em casa. Sim. Joguei, estômago vazio, depois nunca tinha bebido, tomei um conhaque Dré. A minha rua, a minha casa, era a quinta casa antes de começar o Morro do Sereno. Ah, Morro do Sereno. E aí eu cheguei em casa, passei direto pelo meu pai, caí na cama, acordei no dia seguinte, né? E aí ele me pergunta, filho, e aí, como é que foi o jogo? Pai, ganhamos 1-0, foi demais, todo mundo doido. Filho, você ganhou ou perdeu, filho? Pai, nós ganhamos. Filho, você ganhou ou perdeu? Aí eu entendi o que ele tinha dito para mim. Dentro dos preceitos todos, das regras, das normas que ele levava a gente, eu tinha perdido. Sim. Porque os outros tinham feito a minha cabeça, né? E essa história, eu tenho até uma história que, quando eu falo com a Cláudia Leite, eu fiz a mentoria da Cláudia Leite um tempinho, e aí eu contei uma história para ela, porque teve um dia que ela estava muito agitada, porque alguém falou alguma coisa, fez e estava obrigando ela a ir para um lado. Sim. E ela estava resistindo. Aí eu contei a história, eu digo, olha, você vai ter que decidir. Um filho estava muito agitado, procurou o pai, que era chefe de cozinha, e perguntou, pai, eu não aguento mais, eu vou entrar nas drogas porque a pressão do meu grupo é muito grande, não estou resistindo. O pai disse, tá bom, vem comigo, entra aqui na cozinha. Pegou uma panela, botou água quente, né, e disse, tá vendo esse ovo? Pega o ovo, sacode. Lá dentro está molinho, não tá? Então tá bom, vamos botar o ovo aqui na água quente. Pega essa batata, ela é toda dura, não é? Você consegue amassar? Não consigo, pai. Vamos botar ali dentro. Pega o pó de café na mão, tá vendo? Tá. Joga o pó de café ali dentro. Deixou um tempinho, aí tirou o ovo e disse para ele assim, olha o ovo agora, sacode. Tá mole lá dentro? Olha aqui, ó. Ele tá duro, né? Pega a batata agora, aperta. Ele esmigalhou a batata como se fosse um purê. Agora pega o café lá. Ele disse, pô, eu não consigo, pai, vou queimar até minha mão. Tá aí, tá explicado. Ele, pai, não entendi nada. Ele disse, olha, o ovo era molinho, o meio modificou ele, tá durinho. A batata era dura, agora tá toda molinha, o meio modificou. E o café? O café, isso aqui não é mais água, virou café. Ele agora transformou o meio. Então você vai ter que decidir. E eu contei essa história, e toda vez que a Cláudia, a gente escreve, ela fala do borrão de café. Eu sou um borrão de café. Porque você, além de modificar o meio, você ainda tem um borrão de café que pode ficar ali. Não, que fica marcado, né? Fica marcado. Fica marcado. Não, e outra coisa também, professor, que o senhor sempre falou da questão de aprender, até atrelando essa questão do lado Palmeirinha, do time, a viver, que seu pai passou e falou isso com a sua mãe, né? Aprender a viver no desconforto. Exatamente. Né? Que na vida... O Bernardinho fala isso, os campeões do desconforto. No esporte, nas vendas, nas empresas, você tem que saber viver na vulnerabilidade, no desconforto, porque é aí que você cresce, né, professor? É aí que você cresce, porque todo mundo tem medo da vulnerabilidade. Sim. E a vulnerabilidade é aquilo que alguém diz assim, levanta aí e fala na escola. O cara, olha, levanta e me fala desse projeto que nós temos para aprender, o que você acha?
né? Ele é um funcionário que chegou 2 dias, né? Eu me lembro quando eu cheguei no Olaria para fazer meu estágio como treinador, foi com o Américo Farias, e no dia seguinte nós fomos para o Maracanã jogar contra o Flamengo. Ele botou o campinho no chão e disse para mim assim: monta o time para jogar contra o Flamengo. Quase morri, cara. Como assim? Ele disse: ué, você não fez curso de treinador? Monta o time para jogar contra o Flamengo. Aí eu fui lá, montei o time, ele disse assim: você acha que tá bom assim? Aqui vai ter o Zico, aqui vai ter o Júnior, aqui tá o fulano, o que você acha? Eu disse: a gente tem fechar um pouquinho mais ali, então fecha mais um pouquinho. E aquele lado, vai deixar esses 2 laterais? Só Leandro Solto, peixe Leandro frito. e Júnior solto? Eu digo: então tem que fechar ali, tá? E você vai atacar lá em cima, vai abrir esse buraco todo, vai fechar. Então, aquele desconforto para mim, o que me trouxe, né? A capacidade de enfrentar dificuldades. Sim. Diante de um cara que já era um treinador, claro, de nome, né? Experiente. E dizer para ele: não, eu vou. Eu fui lá e montei. Eu não disse para ele: desculpa, eu não sei, não vai dar. Se ganhou, maravilha, mas se perdeu, aprendeu. Claro que nós perdemos o jogo, mas pelo menos nós fizemos alguma coisa que aquele time do Flamengo não dava. Sou suspeito para falar. Não dava. Aquele time quando ele tinha a bola, acontecia 6 coisas, cara. Quando o Flamengo tinha a bola. Porque eles não perdiam a bola. E ia ter uma falta a favor do Flamengo. Zico. Né? Ia ter um lateral a favor do Flamengo, um córner do Flamengo, ia ter um tiro de meta a favor do teu time, porque eles iam atacar lá, ia ter um pênalti, né? Ou ia ter um gol. Não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Era embaçado. Aquele time não tinha. Mas essa capacidade que eu aprendi aos 15 anos de ficar vulnerável e não gelar, porque medo todos nós sentimos. O medo é é uma defesa. Das 4 emoções que você tem: medo, alegria, tristeza e raiva, mas que você tem, eu brinco até que eu falo de que é Marta, né? Que é medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Aprendam então, isso, é Marta. Todos nós temos uma Marta dentro de nós. Então, o que você tem que saber? Lidar com essa Marta. Não, e como você falou, lidar com essa Marta, eu volto até na questão lá em 2004, quando o senhor foi treinar a seleção feminina principal, de lidar também com o desconforto, primeiro de não poder entrar para treinar no centro de treinamento, que ali até então só poderia... Na sala de musculação. Na sala de musculação, no treinamento ali, que só poderia... A seleção principal masculina, vamos dizer assim, né? E também quando o senhor fala o seguinte, usar os mesmos princípios, mas com estratégias diferentes, que o senhor sabia a singularidade da baiana, como ela funcionava. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho disso, à luz de tudo que o senhor aprendeu desde essa base familiar, e depois a gente vai pegar também outras experiências suas na sua vida acadêmica. Como a gente está falando aqui para empreendedores, para gestores, né? Você não pode chegar, você é contratado para trabalhar lá na Blue Door. Sim. Né? Se você chegar e só chegando, não vai acontecer nada. Com certeza. Você tem que causar um impacto. Eu sempre acho que alguém que chega tem que causar impacto. Você vai quebrar... Não. Comece a colocar as suas coisas, mas primeiro, saiba o que é a Blue Door. Sim. Né? O que eu sei da Blue Door? Não sei nada. Não, então eu vou pesquisar, eu vou trabalhar. Quando ela foi criada, quais são os valores, qual é a missão dele, né? O que os donos gostam, são agressivos, não são agressivos, experiência, não é experiência, qualidade, não tem qualidade. Então eu sei tudo isso. Dentro do que eu sei, onde é que eu me encaixo nisso? Eu me encaixo aqui e vou. E a primeira coisa que eu fiz com a seleção das mulheres foi recebê-los no dia 8 de março, Dia Internacional, com uma rosa, um abraço e um beijo. No livro que eu escrevi, O Dia que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens, eu disse: esse cara é louco, esse cara veio aqui, o que é isso? Estão brincando com a gente? Ninguém chegava perto delas, mas eu já sabia disso, que ninguém chegava perto, que a CBF discriminava ela, que o Comitê Olímpico discriminava elas, que ela tinha ódio disso. Então, o comportamento delas era todo gerado. Então, eu quebrei isso. Depois eu disse outra coisa para elas: olha, eu vou tratá-las como se fossem minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? Então, 48 anos de casado, com 3 filhas, na época eu tinha 20. Está acostumado. Mulher eu entendia, né? Então eu disse para eles: olha, eu vou tratar vocês, a partir de hoje vocês são minhas filhas. Tudo o que vocês precisarem,
eu tenho que provê-las. Agora, tudo que vocês quiserem, tratem de conquistar, porque eu vou fazer vocês chorarem. Vocês vão chorar muito. E aí a primeira coisa que tem é o treinamento de entrar na sala e o cara dizer que não podia entrar, né? Eu chego lá, todo mundo parado com na academia, o Gladstone. Né? E disse, o cara disse que é para a seleção principal. Eu digo, então abra ou eu arrombo, porque essa é a seleção principal de mulheres do Brasil. Aí ele abriu. Quando elas entraram, tinham 3 metros de... Então, você que é gestor, você que é líder, trate de empoderar o seu grupo. Claro. Porque seu liderado, claro. ali elas disseram assim, esse cara está com a gente. Esse cara é dos nossos. Claro. Esse cara está aqui para... Então, esse foi um ponto absolutamente importante de você juntar a tua equipe. A tua equipe saber o seguinte, ele está ali por nós. E eu sempre disse aos meus jogadores, eu estou sempre muito próximo. Agora, não confunda que eu não sou um de vocês. Bacana. Aos homens e às mulheres. Eu sempre disse, sim. não confunda que eu não sou um de vocês. É o famoso não confunda, vamos dizer assim, bondade com fraqueza. Exatamente isso. Eu estou sempre, para o que vocês precisarem. Eu digo isso aos funcionários também do restaurante. Sim. Ainda esses dias, todos têm o meu telefone. Todos. Você é louco, pô. 200 e poucos funcionários, você deixar os caras ligarem a qualquer momento. Eles são a sua empresa. Eles são a sua empresa. Exatamente. O sucesso, o bem-estar deles é o meu sucesso. Com certeza. Se eles não estiverem bem, como o sucesso deles é o cliente. Exato. Se o cliente não estiver satisfeito, é uma linha e está muito difícil você trabalhar isso. O processo, porque nós estamos fazendo uma geração que, primeiro, ela não acredita em processo, sim, porque ela quer a recompensa imediata. O like, eles não gostam de dislike, feedback é muito complicado, você tem que saber como dar. Você tem que entrar no feedback sempre pela psicologia positiva. Do Martin Seligman. Isso, perfeito. O Martin Seligman, o que ele dizia? Bom, psicologia. Em 1986 eu levei alguém tratar da portuguesa lá em São Paulo. A gente vai chegar lá, chegar na portuguesa. Então, o que o Martin Seligman fala? Porque se a gente tem para os que são doentes, que é a minoria, sim, por que a gente não trata a maioria que são os bons? Vamos tratar deles. Né? Os sãos. Então vamos tratar deles. Então como é que você dá o teu feedback? Primeiro, pelo lado positivo. E depois, faça ele refletir, né? O que você fez? Olha, você faz isso aqui muito bem, você fez isso aqui muito bem, e dessa vez você fez isso aqui. Por que você fez assim? Explica para mim. Normalmente ele vai dizer para você e vai dizer assim, puxa, que coisa, pô. Ele não vai se justificar. Claro. Agora, se você chega a um feedback, pô, você errou, podia ter feito isso. Aí, amigo, aí que não vai funcionar. Você não conseguiu entrar lá dentro. Sim, você não trouxe. A psicologia positiva faz com que eu entre lá dentro, eu desarrume toda a estrutura que ele tem de vir contra mim, eu desarrumei aquilo e aí ele se achega. Vai trazendo as valências, né, para ir ajustando. O mentor Paulo Serrano, no Botafogo, que diz o seguinte, imagine 2 caminhões assim, ó, e nenhum dos dois cede. Olha o choque que vai ter. Agora, se eu faço isso, o outro quer me pegar. Eu faço isso, ele quer me pegar. Mas ele acaba andando lado a lado. Ele vai andar lado a lado comigo e a gente vai ter um resultado excepcional. Provavelmente lograr êxito, né? Ou nessa tentativa. Não tenha dúvida. Não, e foi o que o seu professor, quando o senhor foi fazer educação física, né? Guilherme Abitbol. O beachball, na ginástica olímpica. Queria que o senhor falasse sobre isso também, que ele perguntou, o senhor achava, não, ele não gosta de mim e tudo mais, e depois até seu primeiro não, mas profissionalmente como treinador de futebol veio através dele, não foi? Foi através dele. Jogador de futebol naquela época, hoje em dia o jogador tem mais mobilidade, tem mais flexibilidade. Sim. A preparação física evoluiu muito e entende-se isso. A periodização é outra, né? É totalmente diferente como você vê o jogador e como vê a estrutura toda. Antigamente era só da musculação, velocidade, e a tua flexibilidade e mobilidade era bem menor. Então eu tinha pouca flexibilidade, pouca mobilidade. Então, era mais endurecido. Muito mais endurecido. Então o teu equilíbrio ficava... Então eu quando subia na trave, né? E aí ele
já tinha dificuldade. Eu caía normalmente. E aí ele vinha e dava um toquinho, eu caía de novo. Eu ficava louco. E eu queria competir, e cada vez eu me forçava mais, vai chegar um dia que ele vai me tocar, eu não vou cair, não vou cair. E acabou acontecendo, né? E um dia ele me tocou, eu não caía, e aí ele veio conversar comigo e disse assim, você não gosta de mim, né? Eu devia mostrar isso, Sim, né? claro. E aí ele disse assim, você só vai conseguir o que você conseguiu agora quando alguém desafiar você. Eu te desafiava, né? Eu forçava o teu desequilíbrio para você entrar no equilíbrio. Então, é o caso da vulnerabilidade. Voltamos Sim, a ela. vulnerabilidade. Nem sempre você está numa situação em que você se imagina desequilibrado, é ruim. Ela é boa, Sim. porque ela vai te ensinar alguma coisa. E às você vezes vai... nesse desequilíbrio você está até mais perto da sua meta, do seu objetivo. Exatamente. Aí isso remete à resiliência, Marco Aurélio, antifragilidade. Tudo isso. Né? Essas literaturas, né? E engraçado, né, professor René? A gente tem uma coisa muito boa em comum. Viemos do subúrbio, já começa por eu da Vila da Penha, sou de Cavalcante. Gostamos de uma boa leitura, Muito. de bons filmes. O senhor, inclusive, quis até ser... Eu cheguei a fazer, mas parei na época, no direito, que eu gostava, e tem uma coletânea minha, do meu saudoso pai, em VHS, em LD, em DVD, Blu-ray, de filmes que envolvem também júri, advogado. Por quê? Por oratória, exatamente. Comunicação, eloquência, persuasão. Isso tudo forja de forma positiva O gestor, a postura, até porque como é que a gente convence alguma coisa de forma positiva? Se vendendo bem, se comunicando bem. Né? Então, achei interessante isso, né? Que o senhor admirava até muito o seu tio, advogado, né? Meu tio Eli, ele era advogado. A minha assinatura então, é quase igual a dele, só troco o E que de Eli com o R, né? O resto eu imitei tudo, é tudo igualzinho. Eu puxo, baixo, faço um traço, porque eu gosto me falou, John, ele... Dossiê Pelicano. Dossiê Pelicano, e tem vários. Divórcio. O Júri. Nossa, tem vários. Aqueles com Gene Hackman. Afirma. Filmaço. Todos esses filmes. O próprio Advogado do Diabo, que tem essa dualidade. E agora também. Eu vi um filme também fantástico, vamos ver se eu consigo lembrar o nome, o Seu Funeral, um advogado contra uma companhia de seguros. É espetacular. Não, o filme. Esse depois eu vou trocar essa figurinha com o senhor. Vamos trocar essa figurinha aí, eu vou lembrar o nome aqui, é o Seu Próprio Funeral. Eu acho que é o próprio funeral. Esse eu ainda não vi. Olha, e o fantástico dele é como ele inicia o filme, né? Eu estava em casa procurando, e aí a gente vai ver lá. Quando eu olhei e vi um pedacinho, ele começa dizendo, vou dar um spoiler aqui, mas que é só o início, problema. Que ele diz assim, Excelência, Corpo de Jurados, o meu cliente estava dirigindo bêbado. Ele estava dirigindo bêbado. Impossível. Eu não sei como ele fez um negócio desse. Como é que ele pode dirigir bêbado? Dirigindo, botando a vida das pessoas em risco. Ele estava bêbado. Ele é culpado nisso. Ele é culpado. E eu parei ali e digo assim, esse cara é louco, pô. E aí ele fecha e diz assim, mas tem um detalhe. Tinha um porquê. O sinal estava aberto para ele. Bacana. O outro avançou o sinal. Toda uma estratégia, todo um processo. Ele ganhou a causa. Multe ele por estar bêbado, mas não por matar o outro. Sim. Porque o outro avançou o sinal. Ele foi o Tem culpado. a Boston Legal também, Justiça Sem Limites, também é muito boa. Então, eu acho fantástico isso, porque a vida é isso. Claro. O tempo todo você... E aí você vai ter que ver o que a gente faz na Jump agora, o Universo Jump. A gente avalia muitas pessoas, né, em 3 camadas, como, porquê e o quê, né? Famoso não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler esse livro, do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Isso. Que é de liderança também, onde você está, onde você quer chegar e o porquê. Exatamente excelente. isso. E aí você pode ser um cara dominante, pode ser um cara influente, um stable, pode ser um cara que precisa de muita informação. Então, quando você se conhece, o autoconhecimento é que vai fazer você entender a forma como eu faço a gestão das pessoas. Se eu sou um cara dominante, né? Se eu sou um cara dominante e não sei disso, eu vou chegar aqui e dizer assim, vamos lá, bota para gravar isso aqui, vamos embora. Rápido. Eu sou um cara dominante. Eu sou assim. O seu perfil. Isso é ruim ou é bom?
Depende de como você usa. Claro, claro. Porque você toma decisões rápidas. Aí você é um cara influente. Um cara influente você vai escutar e ele vai dizer assim, olha, não posso começar a gravação agora. Mas pela sua persuasão, você vai levando, daqui a pouco vai dizer, eu acho melhor a gente gravar aqui agora. Você faz com que ele se sinta pertencente daquilo. A questão do pertencimento, né? Então, quando você se conhece, você não se pune tanto. Você se vigia e você melhora. Né? O tempo todo eu estou melhorando. E o gestor tem que saber quem ele é. Com toda certeza. Se ele não souber quem ele é, ele não vai saber administrar bem. Porque ele não sabe o que acontece. Como ele não sabe o que ele é, ele não sabe o efeito que ele causa no outro. E aí é terrível isso. É uma reação em cadeia, um efeito dominó. Eu sou o cara dominante, eu trato você da forma que eu quero tudo apressado, acelero, e depois eu assim, não sei por que ele se aborreceu. O que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. Porque você não conhece a ti mesmo. Não, e é engraçado, né, quando o senhor fala de gestão, o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude, né, professor? Porque sem conhecimento, sem habilidade e ter atitude para tocar aquele negócio, aquele empreendimento, aquele projeto, do que adianta? O senhor tem, a gente vai falar como empreendedor lá, a Rede Camarão, né? 26 anos, né? 26. Do Camarão, mas assim, mas o Sérgio quer agora se aventurar, por exemplo, em pegar com o René Simões abrir um Camarão. Mas o que ele entende de cozinha, de gastronomia? O que ele entende de estar ali, botar o famoso umbigo? Umbigo no balcão, cara. O cara, a gente tem essas aposentadorias voluntárias, né? Sim, famosas aí, principalmente nas estatais, né? Você se aposenta e tá com dinheiro na mão. Tô lá com 500, 600, 1 milhão, 2 milhões. Pô, vou abrir uma franquia. Franquia de quê? Primeiro, franquia de quê? O que você faz o teu olhinho brilhar? Quando você entra onde? Numa loja de chocolate, num restaurante? E o ROI, o retorno do investimento que não é imediato, é imediato. Quanto tempo você vai ter? Então, eu quero ter aquilo, que legal. Mas você vai ser empregado, você vai ter que trabalhar. Claro. Algumas franquias, você é obrigado a estar dentro do negócio. Outras franquias, não, você pode botar outras. E aí você compra tudo, e você tem metas para bater, você sabe disso. Você tem a habilidade de conversar com o funcionário. Não, eu fui funcionário público a vida toda. Eu sempre chegava ali, tinha que fazer o meu trabalho e pronto. E aí, trabalhava com metas, não trabalhava com metas? Ou eu estou acostumado a trabalhar com metas na empresa, vou para o meu negócio, vou pegar funcionários que não estão acostumados a isso, vou ter paciência para ensinar. Então, isso é o conhecimento e habilidade. Eu sei fazer aquilo e depois é você entrar em atitude, né? Vai lá e faz. Olha, peguei conhecimento, tomei a decisão, vou fazer, aí a gente vai entrar nos 5 Ds, né? Vou fazer? Vou, tomo atitude. Porque a maioria, eu conheço muita gente extremamente competente, que tem até habilidade, mas tem um medo de entrar em ação. Medo do erro. Tem medo do erro e medo de se arriscar, de ir para o risco, né? Ir para o risco e uma coisa eu sempre garanto quando eu dou minhas palestras. Não existe líder que não corra risco. Com toda certeza. O líder que não corre riscos, como vou quebrar a porta agora. Tu imagina se o cara não abre a porta e eu quebro a porta. Sim. Eu quebro a porta. O que poderia acontecer? As consequências talvez eu pudesse ser mandado embora. Claro. Até porque, embora eu estivesse dentro de uma estratégia de empoderar as meninas, eu poderia passar uma imagem de que está quebrando uma regra. Com certeza. De violação de regra. Uma regra. Então, esse risco que eu corri ali, um risco calculado, podia ter me custado o emprego. Não, com toda certeza. Eu podia ter sido mandado embora ali. Então, falando em risco, já trazendo a questão da liderança, né, professor? O senhor foi trabalhar nos Emirados Árabes através dessa indicação do seu professor, né, de educação física, durante a faculdade? Não, do professor eu fui para o Ginástico Desportivo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Aí depois é que foi para... Depois eu fui para o Vasco, depois eu fui para o Serrano, para o Olaria, e aí fui para os Emirados Árabes. Então a situação do Olaria, que também é bem insólita e inusitada, que assim, o senhor foi para o risco, mas também dentro de um argumento. De um argumento. Se eu chegar lá, poxa, os caras eram vistos como lixo por conta de material esportivo. Queria que o senhor reportasse isso pra gente, essa situação. O primeiro treino que eu dei foi no juvenil do Olaria, né?
E aí o Reis era um roupeiro, né? Um cara grosso, gente finíssimo, mas ele era muito grosso. Famosa Rua Bariri. E aí ele derramou um saco de material assim, os garotos correram, cada um para pegar uma meia que não tivesse rasgado, uma camisa que o outro. Quando eu olhei aqui, eu digo, meu Deus, não é possível, não é possível. Dia seguinte, eu cheguei mais cedo, Reis, me dá o saco de material. O que é o saco? Me dá o saco de material, Reis. E aí, pô, ele deu para mim, eu levei lá para fora, joguei álcool, taquei fogo no material. Os jogadores foram chegando, eu digo, pode ir embora porque não tem treino hoje, não. Edmundo Santos, o cigarro, pô, né? Edmundo Cigarro. Era um dentista, anos e anos como presidente, me chamou na sala, cara, quem você pensa que é? Eu digo, presidente, eu não sei quem eu sou realmente, mas eu sei o que os jogadores pensam que eles são. Eles são nada. Eles são nada. Com aquele material, eles são nada. Você não podia fazer isso. Eu disse, já fiz, presidente. Saia da minha sala. Saí, fui para casa. Eu digo, pô. Perdi o emprego. E eu precisava daquele emprego claro. na época. E aí, no dia seguinte, eu voltei, o uniforme todo novinho, cara. Conclusão. Os jogadores ali se sentiram... Não, eu sou alguém. Valorizados. Eu sou alguém, sou valorizado. Claro. E aí consegui com o diretor também trocar as camisas de jogo, que eram camisas também muito antigas, compramos novinha. O time foi vice-campeão carioca, eu fui apontado pelo Jornal dos Esportes como o melhor treinador do ano. Que bacana. E só não ganhamos o título porque no último jogo, nós jogávamos com o Flamengo, na Bariri, eu queria concentrar o time. Eu disse, pô, vai ter uma festa gigantesca no Olaria. Sempre teve um baile ali. De festa. É. Eu disse, presidente, vai ter festa aqui. Vai atrapalhar. Vai ter jogador vindo. Deixa eu concentrar esse time em algum lugar, baratinho, qualquer, sei lá, uma pensão, mas deixa... Aí perdemos o jogo de 1-0, deixamos de ser campeões. Se ganha aquele jogo, nós teríamos sido campeões. Não, mas assim, toda a experiência como seu exortor. Exatamente. Aquele elenco, o espírito de liderança. Nossa. Mais uma vez. Jairo, Maniceira, Fernandinho, Miranda, esses caras todos... Fizeram história naquele elenco, naquele ano. Fizeram. Aí depois disso foi Nunes. O Emirados Árabes, né? Aí eu fui para os Emirados Árabes. A primeira experiência já estava com 29, não, 30, 29 anos. Foi engraçado, porque o terceiro ou quarto treino, não me lembro bem, eu tinha que mostrar para eles. Claro. Era um futebol muito incipiente naquela época, sim. né? E eu mostrando e tal, o Sheik lá viu, né? Aí ele me chamou na sala dele e disse, olha, vamos modificar o seu contrato, você joga e treina. Para o brasileiro isso não existe, né? Outros lugares até existe, né? Sim, Portugal, eu cheguei, quando eu fui para Vitória de Guimarães, antes de mim, 2 anos antes, tinha acontecido um negócio de jogador virar jogador e tem alguns estados do Nordeste também que já teve isso também, Teve. Em alguns clubes, o treinador também joga, né? Isso é, às vezes, até comum, mas o senhor não concordou, mas teve uma experiência excepcional e de lá veio pro Mesquita. Só que no Mesquita teve a estratégia do 90x60, né? 90x60, era o nosso campo. 90x60 é a menor dimensão que você pode. Só site, né? Como eu tinha trabalhado com o Paulo Ferreira, que também já se foi, o Paulo começou, você tem que vir pro Mesquita. Eu digo, Paulo, porra, esse clube de segunda divisão. Baixada Fluminense. Não vou. Somonza, Tubarão. Ele foi insistindo até o dia que eu fui. Eu tinha voltado dos Emirados Árabes, era muito interessante, porque eu tinha um Monza. O Monza era o carro. Pô, era um carrasco, era o Tubarão. Eu tinha um preto, cara. E aí parei lá e entrei na sede. Quando eu olhei o campo por 90x60, 2 chuveiros e 2 privadas. Eu digo, caramba, trabalhar aqui. Subi e fui falar com o presidente. E o presidente disse, pois não, presidente. E eu tenho o hábito ainda. Sua agenda? Agenda. Não tem uma reunião que eu não faça maravilhosa. uma agenda. E eu disse, o que o senhor quer? O que o senhor quer, né? Ele disse, eu não quero cair. Ano passado eu fui o 10º, fiquei na segunda por causa de um gol, eu não quero cair. Aí eu disse, presidente, não vai dar certo. Fechei, fui embora. Disse, vai para onde? Você acha que eu vou trabalhar num time da segunda divisão para não cair, presidente? Não tem cabimento. Mas você quer o quê? Eu digo, eu quero ir para a primeira divisão. Quero ser campeão. Ele pode? Eu digo, pode. Se o senhor me der salário em dia,
suplementação vitamínica, alimentação, concentração, e me der um bicho e eu puder usar o campo a hora que eu quiser. Com luz ou sem luz. Eu vou trabalhar. Isso eu te dou. Eu digo, então vamos trabalhar, pô. Vamos para esse desafio. E aí começamos a montar. Subimos com o time. Muito custo, mas claro. ali nós no 90 por 60 virou futebol de 7. Virou o society, o famoso vira society. Do outro lado e ataca. Ganhamos todos os jogos ali. Não teve. Aliás, empatamos com o Campo Grande. O Campo Grande foi campeão e nós fomos vice-campeões. Aí no ano seguinte, reúno com ele, presidente, aí, vamos lá. O que o senhor quer? Quero ser campeão. Levantei e disse, ué, onde você vai? Eu digo, eu não trabalho com maluco, pô. Só pode ser maluco, queria ser campeão. Não, mas a Beija-Flor foi campeão. Misturou escola de samba. Eu digo, não dá, presidente, não dá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou botar 11 jogadores aqui. Se o senhor conseguir trazer esses 11 jogadores, eu brigo até o terceiro lugar. Garanto. E o primeiro jogador que ele foi ver chamava-se Júlio César. Loirinho. Era um loirinho, Flamengo. foi para Portugal, depois era no meio-campo. Aí ele foi lá conversar com o pessoal e voltou, marcou a reunião no dia seguinte comigo. Eu acho que maluco é você. Eu disse, presidente, por quê? Você sabe quanto ganha o Júlio César? Eu digo, sei. Ele ganha 3 vezes a minha folha. Eu digo, eu sei disso, mas o senhor quer ser campeão. Ele quer ser campeão, Aí né? ele, o que a gente faz? Presidente, são 5 anos não caindo. Se o Mesquita conseguir ficar 5 anos sem cair, o Mesquita vai se fortalecer. Porque aí já tinha construído o estádio novo. O estádio, já porque com a dimensão do Maracanã da época, faltavam umas 6 rodadas para acabar a segunda divisão. Inaugurou, era 110 por 75. 76, cara. 75. Que era o Maracanã antigamente. 120 é o máximo por 75. Sim. Ele tinha 110. Eu disse, vamos jogar. Eu digo, de jeito nenhum. Eu vou jogar a segunda divisão aqui no novembro de 60. Aí quando acabou, eu disse assim, e agora? Agora não, nós vamos jogar lá. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, talvez o América, eles vão ganhar da gente mesmo. Tem jeito, qualquer campo. Pelo elenco. Agora, os pequenos não sabem jogar num campo como esse. Então, não deu outra. Mas acabamos ganhando do Botafogo, ganhamos do América uma visão, também. Né? Uma visão. E os outros não tinha jeito. Ali, os times espalhados com velocidade, é difícil marcar num campo como esse. Sim, muito corrido, né? E dali eu saio e vou para Portuguesa. Aí na Portuguesa, aí essa história é sensacional, porque tem a ver com o que o senhor falou, a questão do maluco. Né, o presidente, o português, o lusitano Oswaldo Teixeira Duarte. Que cara. O senhor foi contactado para ir para a Portuguesa em 86, né? Desporto, 86. Isso, ela tinha sido vice-campeão paulista em 85. O senhor chega lá, sendo bem recomendado, com cartas de recomendação lá dos dirigentes, enfim, e o presidente vira... Né? E primeiro já começa ele perguntando, aí entra a questão da negociação, que isso é muito importante que a gente vai te falar. A gente saber o nosso tamanho quando se senta à mesa na hora de negociar. E que ele virou e perguntou, né? Quem eras tu? Quem és tu? Essa questão é importantíssima para todo mundo. Seja você o funcionário, seja você o gerente, seja o gestor, seja o líder maior, seja o dono da empresa, CEO. Para negociar, o CEO. Na hora que eu sento, eu tenho que saber quem eu sou, que tamanho eu tenho. Aí, o que eu quero, o que eu aceito e o que eu não quero. Você tem que estar definido isso. E aí, eu no avião fui pensando, digo assim, esses caras são malucos. 33 anos eu tinha, na segunda divisão do Rio de Janeiro. Naquela época, a rivalidade Rio-São Paulo era muito grande, era difícil um treinador de lá trabalhar aqui ou daqui trabalhar lá. Eu digo que esses caras são malucos, só pode ser. E aí tem uma tese, né? Para onde é que você foge? Você foge para onde os malucos correm. Sim. Se você fugiu ao contrário, eles vão saber que você não é um maluco. Verdade. Eu digo, então eu vou ter que ser maluco. Que o maluco, ele tá numa prateleira que ninguém consegue classificar. Então, eu disse, eu vou ter que ser maluco que nem eles. E aí, ele senta lá, sentamos numa mesa imensa, ele numa ponta e eu na outra, né? Aí disse, o meu diretor aqui te quer. O meu vice-presidente de futebol também te quer. Este aqui é o meu conselheiro, também te quer. Eu cheguei de Portugal agora, nem sei quem tu és. Me diga quem tu és, se eu gostar, eu te contrato. Aí eu digo, agora é a hora de fugir para onde estão correndo. Né? Senhor presidente, eu estava no Rio de Janeiro, feliz da vida, com a minha família. Eu ganhava 15 mil cruzeiros naquela época.
Imagina ir para Portuguesa, São Paulo. Pô. Cara, eu estava ali, digo, meu Deus, me ajuda. Digo, presidente, estou no Rio, feliz da vida. Eu não sei quem é o senhor. Eu não sei, eu não lhe conheço. O senhor faz o seguinte, me diz quem o senhor é. Quem é a Portuguesa? Olha que absurdo, eu não saber quem era a Portuguesa. Óbvio que eu sabia. Qual é o sistema seu aqui? Se eu gostar, eu lhe digo quem é. Aí diz, opa, tu és um gajo muito abusado. Mas eu gostei. Eu gostei. Começou a falar o que era, como é que trabalhava. E ele podia falar que ele era o Peter Pan, ou ele era o Super-Homem, ou ele era a Mulher Maravilha, qualquer coisa. Era indiferente. Pra mim tava, pô, eu queria Claro, Portuguesa, claro, pô. queria prospectar. Mas eu precisava chegar com autoridade. Sim, Autoridade é importante. E aí ele me falou, eu digo, tá bem, eu gostei. Então, aí eu pedi o salário, pedi 4 vezes o que eu ganhava aqui de luva, 4 vezes de salário. E aí o conselheiro dele, que era o nome dele era engraçado, ele também não existe mais, Mário Fofoca. Mário Fofoca. Ele disse, estás a brincar? Ah, rapaz, eu levantei, botei o dedo na cara dele. Disse, nunca diga que eu estou brincando no meu trabalho. No meu trabalho eu não brinco e não aceito brincadeiras comigo. O presidente depois disse para mim, cara, não faça isso, esse cara é o que derruba todo treinador aqui no clube. Não, mas só mostrou a sua personalidade, aí, claro. Aí ele me aceitou as luvas, mas o salário ele diminuiu, se eu não me engano, eu acho que ele me deu a metade, era o dobro do que eu ganhava aqui. Bem mais do que Fantástico. ganhava aqui. Aí, como é que eu conheci ele? O gestor. O gestor. Não, Aí ele me deu. Isso é sensacional, né? Começa 3 jogos, 3 derrotas. 3 derrotas. Perde pro Paulista de Jundiaí 2-1, perde pro Corinthians 2-0 e pra Inter de Limeira em casa 2-1. Eu venho ao Rio de Janeiro, que eu tinha que fazer alguma coisa, e volto para dar o treino 2 dias depois. Quando eu chego lá, o Luiz Carlos Prima, que era o Luiz Carlos Prima, da seleção Brava, com Parreira. Ele agora está no Tocantins, foi campeão em do Tocantins. Ele como treinador, está fazendo um trabalho fantástico. Bacana. Como treinador agora. E aí ele... René, calma, o que houve? Isso. O presidente tirou os 4 melhores jogadores. Desligou os jogadores. Luiz... Vamos trabalhar. Escrevi minha carta de demissão, botei no bolso, vamos embora trabalhar. Cheguei no vestiário, estão os 4 lá sem trocar roupa. O que houve? Vamos trocar de roupa. O presidente mandou a gente embora. Presidente não manda aqui. Vestiário, quem manda aqui sou eu. Troquem de roupa. Troquem de roupa e vamos treinar. Treinamos. Quando eu saí, tem a televisão toda lá em cima de mim. Sim. Pô, que isso? Desobedeceu. O que você vai falar para ele? Nada. Eu nunca vou premeditado para uma reunião. E aí só foi fazer reunião com o presidente, né? A imprensa toda. Aí entrei, ele com carinho. Meu filho, como é que você está? Como é que estão as suas filhas? Está tudo bem, presidente. Está tudo bem? Eu digo, presidente, o senhor criou um caos no meu vestiário. Tirou 4 jogadores. Aí ele disse, Renê, você é um cara muito jovem. Você é um cara que escuta todo mundo. Eles estavam achando que você não ia mandar em ninguém. Agora ele descobriu que você manda até no presidente. Agora você tem condições, porque você não teria. E se você aceita, eu estaria te demitindo aqui agora. Olha a visão do líder, hein? Vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele me mostra um túnelzinho da sala dele, que ficava embaixo da arquibancada assim, tinha uma cadeirinha e disse assim, eu assisto todo dia os seus treinos. Você só sai daqui para a seleção brasileira. E ele sabe por quê? Ele sabia com quem ele estava lidando, quem era o colaborador dele, quem era o gestor, enfim, que valorizava o trabalho, que estava executando o processo, fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor. Então ele teve essa visão de águia. Mas ele correu o risco. Não, foi pro risco, claro. Ele não me conhecia sob pressão. Sim. Então ele correu o risco. Vou tirar os caras. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas ele já estava ali avaliando a sua postura. Exatamente. Aquele ali foi o checkmate dele. Esse é outro. Se ele aceitar, fica. Se não aceitar, fica. Se aceitar, manda embora porque não vai comandar o jogador. Com certeza. Os jogadores vão o famoso deitar e rolar. E aí o time dali fez assim, ó. Decolou. Fizemos um... E eu sou... Com isso, eu me tornei o treinador mais novo. Não tenho... Pode ser até que tenha algum dado. Sim. De ter começado o Campeonato Brasileiro e ter terminado um Campeonato Brasileiro. Temporada 87? 86. 86? Não foi Copa União, não, né? Foi 86. Não foi Copa... Foi Copa União? 86? Não, o Copa União acho que foi 88. 87, não. 87. Copa União 87. Foi no ano que eu nasci. Deve ter sido 86. 86, 87, por aí.
Foi o Campeonato Brasileiro era sempre no início, não, foi 8-7. 8-7, então já foi na Copa União. Porque, olha... Não, foi 8,5. 8,5? 8,5. Que olha o diferencial. E dali... Que parou o campeonato e recomeçou... Porque foi isso, foi na Copa União. Foi verde e vermelho. Verde e amarelo, um negócio assim. Verde e amarelo, teve até a confusão. Teve a confusão com o esporte, exatamente. Foi na Copa União. E assim, ele viu, né? Não foi antes. Foi 8,6? Foi 8,6. São Paulo foi campeão. Então foi no ano da Copa do Mundo. Copa de 86. São Paulo foi campeão. E dali o senhor foi pra seleção, assumiu a Sub-23, não foi? Eu peguei a seleção de Toulon. Caramba. Toulon. E aí, dessa seleção aí, eu me baseio de uma coisa que todo mundo fala, que o treinador, escalam pro treinador. O treinador é muito vendido em muitas coisas. Com certeza. Não é verdade. Com certeza. Olha, o Carlos Alberto Silva era o treinador da seleção principal e eu da Sub-23. Recebo um telefonema, era o Carlos Alberto Silva. Ô, Renê, tudo bem? Professor, como o senhor tá? Tudo bem? Olha, prazer falar com o senhor, estou aqui para lhe ajudar. Ele disse, olha, nessa convocação, eu queria que você convocasse 3 jogadores. Ele me deu o nome dos 3 jogadores. Eu disse, claro, professor, eu estou aqui para trabalhar para o senhor. Se o senhor quiser. Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor quer que eu convoque para que eu avalie esses jogadores ou o senhor quer dar ritmo para eles? Não, eu quero que você avalie. Então eu já tenho avaliação de 2. Eu aqui, de goleiro, que o senhor me indicou um, eu tenho o Tafarel. Não vai perder nunca para isso que o senhor me deu. E eu tenho o André Cruz, que não vai perder nunca para o jogador que o senhor me deu. O zagueiro, né? O zagueiro André Cruz, zagueiraço. Isso. E o terceiro, eu não tenho ainda noção desse que o senhor me indicou. Eu vou levar, avalio e dou para o senhor. Avaliei ele nem levou, porque eu disse, olha, não vale a pena. Agora, ele convocou o André Cruz e o Tafarel. Que foram Tafarel. Tafarel, então... E eu tenho o desprazer de 4, 5 meses depois, não me lembro exatamente, escutar alguém da CBF numa reunião com presidentes de federação dizendo, comigo é assim, teve que convocar mesmo o Tafarel e o André Cruz. Eu disse, se não convocar, é ordem minha. E eu do lado da pessoa. Aí não falei na hora. Não deu a César o que era de César. Não falei. Depois, eu disse assim, vem cá. Mas isso não é verdade, pô. A história, você sabe qual é a história? Liga isso não, isso é assim mesmo. Ele queria mediar, queria mídia. Conclusão. Ele e o Carlos Alberto Silva saiu como vendido nessa história. Claro, é óbvio. Que tinha levado por... Não é assim que funciona. Infelizmente isso acontece... Você convoca um jogador que é de um empresário. Não convoquei desse empresário. Esse empresário está satisfeito? Não. Então o que vai ser espalhado na mídia aí é... Brincadeira, tem um bypass ali, né? E outra coisa, só se convoca o jogador lá de fora. O Hendrick vai ser convocado na próxima. Sim. É jogador lá de fora. Porque já tá. Porque ele sai cedo, tem que ser convocado. Exatamente. Infelizmente, vamos dizer assim, esse corporativismo atrapalha muito, né, o nosso futebol. A gestão como um todo, né? Por exemplo, como um bom administrador, como um bom gestor, independente do segmento, tem que ter também aquela análise SWOT, né? Das fraquezas, das forças, das oportunidades, dos trends, das tendências. Eu acho que o senhor, como um todo, e continua ainda exercendo, e faço votos para que volte logo, tão logo, quem sabe até no meu Flamengo futuramente, mas assim, o senhor é aquela coisa, vamos dizer assim, holística, completa. Além do SWOT, tem uma coisa que eu gosto de pedir muito. Ainda hoje eu conversei com um rapaz que ele tá no Cruzeiro, é fisiologista, e ele me ligou esse dia, pô, eu tô com minha cabeça cheia, tô com uma proposta assim e tal, e a família, não sei o que faço. Eu digo, ganhos e perdas, cara. Você traça uma linha vertical, uma horizontal, você vai fazer 4 quadrantes. Aqui, assim, o que eu ganho ficando aqui onde eu estou? O que eu perco ficando aqui onde estou? O que eu ganho saindo da onde eu estou e indo para onde estão me convidando? E o que eu perco saindo da onde eu estou? Fazer uma métrica. Aí você vai ter a resposta clara. Ainda hoje eu precisei de um negócio, liguei e disse, pô, fiz aquele negócio, mas como clareou. Eu e minha mulher, porque eu disse para ele, faça junto com sua mulher. Que bacana. Sem problema. Ele disse, olha, como clareou a decisão. Eu disse, botou prazo?
Eu disse, botei prazo. Para poder balizar Isso, aquilo. botei prazo. Em 2 anos vai ser esse quadrante aqui. Para poder balizar. E foi aquilo, uma outra questão que eu ia falar, que o senhor fala, ó, eu sou como treinador, mental coach, enfim, mas falando do gestor como treinador, até conselhos de finanças o senhor já teve que dar para algum jogador, para um determinado jogador ou outros jogadores, a história de um jogador que tinha 3 carros, ia comprar mais um, e ele não tinha dimensão do custo que ele estava adquirindo um passivo. Exatamente. E não uma coisa que ele poderia, né, não diversificar o investimento dele. Você teve que dar essa explicação para ele, né? O grande problema é que as escolas não têm nenhuma visão do que é a vida. Sim. Eles ensinam você a ler, escrever, interpretar, mas não ensinam o que é a vida. É um construtivismo. E principalmente ensinam você a fazer prova para passar. Exatamente, é o É construtivismo. isso, é terrível. Tem que ensinar o que é a vida. E o que é a vida é você saber lidar com dinheiro, é você saber o custo das coisas, o valor das coisas, e aí você vai ter essa diferenciação. E eu estava num clube e estou vendo um jogador conversando com um cara que é vendedor de carro, vendo uma BMW. Pô, não é possível que esse cara vai comprar essa BMW. Pô. Já tinha 3 carros. E aí, quando acabou e tudo, eu chamei na minha sala, vamos bater um papo aqui, vi você conversando, vai comprar BMW? Ele falou assim, não, é que vem cá, quanto custa o IPVA disso aqui? Quanto desvalorizou quando você comprou? O seguro do carro, como é que a manutenção, pode, né? Pra ele ter essa noção, as revisões, né? como é que quanto é que você gasta em cada um? Ele se assustou. Ele se Quando assustou a gente com isso, botou a planificação lá de quanto ele gastava, ele disse, não vou. Acabou ficando com um carro, vendeu os outros 2. Eu digo, pronto, agora vamos investir esse dinheiro, fazer da filhote. Que bacana, Exatamente. que bacana. Um verdadeiro papel de um líder, né? De um verdadeiro gestor até financeiro. Professor, até para fechar, tem aqui, por conta do nosso tempo, tem mais 2 perguntas aqui. Do seguinte, em relação à Jamaica, né? Jamaica foi um grande desafio pessoal, o senhor começou lá em 94, preparou eles até 98 para a Copa. E eu já ouvi o senhor falando que foi como uma composição de um grande quebra-cabeças. Exatamente. O senhor pegou, viu aquela moldura, aquela forma e foi encaixando cada engrenagem. Então o senhor pode dizer que foi o maior desafio até hoje na sua carreira como treinador, aquela seleção de Jamaica, até porque eles não tinham a dimensão da questão, era o cricket, não o futebol. Foi o maior desafio até hoje? Eu acho que foi o maior, mas não foi o mais difícil ou desafiador. Sim. Foi o maior. O maior. Sim. Eu costumo dizer sempre que na montagem, quando você chega num clube, você leva um quebra-cabeça. Sim. É a figura que você tem. Se eu te dou 100 peças para você montar o quebra-cabeça, você vai levar 3, 4, 5, 6 horas. Agora, se eu te dou a caixa com a figura e o quebra-cabeça, você vai encaixando mais rápido. E como eu já tinha estado com a seleção sub-20 na Jamaica, eu conhecia muita coisa da Jamaica que precisava ser modificada. Então, a primeira coisa, eu não podia ficar na sala, numa salinha pequenininha, suja, num ginásio de esporte que era a federação. Não entro aí, nem entrei na sala. Pum, saí. Agora me arruma um escritório. Me arrumaram um escritório que eu podia receber políticos, empresários, chefes. Todo mundo podia receber naquilo. E aí ficou. Começamos a fazer todo dia, toda semana, nós fazemos um café com os empresários e mostrando o nosso projeto. Você precisa ter um projeto. Né? Claro. Que o cara visualize. E caramba, aquilo ali. Eu me lembro muito bem da camisa que o cara disse para mim assim, não, mas vocês estão querendo muito dinheiro. Eu disse, mas quanto vale para uma Copa do Mundo? Ele falou assim, você garante que ela vai para a Copa do Mundo? Eu digo, eu vou garantir para você se você garantir que alguém vai segurar a camisa do meu jogador e não vai rasgar. Você garante? Ele disse, não, eu não posso garantir, também não posso garantir. Agora, você vai fazer um material que resista. E talvez não rasgue. E eu vou montar o meu projeto para ir para a Copa do Mundo. Teve o Adopt Player, né? Fizemos o Adopt a Player, porque os jogadores não recebiam nada. Cada empresa pegava aquilo. Aí teve... Dos 10 itens que eu coloquei para o presidente, né, uma era internacionalizar, precisava de uma companhia aérea, né? Aí nós fomos na primeira, o cara perguntou, quanto vocês querem? O meu plano era não dizer.
Futebol não pede dinheiro, Se oferece oferece, oportunidade. perfeito, E aí ele perfeito. falou 4 milhões. Se cada jogador ganhava $1.000 americanos, que já era 165 mil dólares jamaicanos, era muito dinheiro, 4 milhões de dólares. O cara riu, começou a rir na cara da gente. Aí eu saí com o presidente e disse, porra, a gente não pode pedir. E aí ele, como não perdia nada, ele é um cara extremamente esperto e inteligente, ele foi na American Airlines. Quando chegou lá, falamos, eu disse para a mulher, ela disse, quanto vocês precisam? Eu digo, não sei, quanto a senhora acha que vale isso aqui? Ela é coisa de Deus, a mão de Deus com certeza. Esteve sempre muito presente na Jamaica. E nessa destreza também do senhor para conduzir. Ela disse, 4 milhões de dólares por 4 anos, tá bom? Aí eu comecei a rir, eu digo, eu acho que sim. Dobrou? Era exato. Aí, dobrou não. Ela fez o seguinte, ela quadriplicou. Quadriplicou, né? Ela disse, eu vou fazer o seguinte, eu só vou descontar 25% da passagem do valor dela cheia nesses 4 milhões. Ou seja, 25, ela me deu 16 milhões. Maravilha. Eu fui a 28 países, eu viajei com a Sub-23, com a Sub-20, Sub-17, não à toa. Nós classificamos 98 a seleção principal, a Sub-20 nós classificamos para a Copa da Argentina, Mundial, e a Sub-17 nós classificamos para Nova Zelândia. Né? 99. Era 99, mas a Argentina acabou sendo jogada em 2000. 2000. Eu tinha saído já, quem foi o Clóvis Alberto. E as duas últimas questões aqui, professor, para fechar, é que em 2000 o senhor iria desenvolver um projeto no meu time, no Flamengo. E eu lembro, se o senhor tiver uma cópia, eu vou pedir aqui abertamente, está acabando o tempo. O senhor usou a inspiração de um livraço, eu tenho ele até em inglês, que é até com uma inveja positiva, vamos dizer assim, do Phil Jackson, do Sacred Hopes, né? Que fala do renascer, do espírito do amor. O senhor já fez até um post, que o senhor estava na época ali fazendo manuscrito, como eu estou fazendo aqui. Isso, no livro. No livro, para aquele projeto para o Flamengo. Isso. Mas quem perdeu foi o meu Flamengo, naquele ano de 2000, né? Porque o senhor ficou pouco tempo, né? Acho que um mês, mais ou menos. Menos. Não, fiquei 3 meses. 3 meses? 3 meses. Mas foi pouco tempo, eu lembro disso bem. Pouco tempo. E assim, mas quem perdeu foi o Flamengo. Mas eu espero que, se bem que foi um ano conturbado, não era para ser. Não era para ter sido. Que o senhor agora, voltando como treinador, como gestor, enfim, possa ainda contribuir para o Clube de Regatas do Flamengo. Né? Eu não tenho arrependimento nunca do que eu faço. Sim. Porque você faz as coisas de acordo com o tamanho que você tem. Claro. Eu hoje faria diferente, tenho que fazer diferente. Meu tamanho hoje, 24 anos depois, é muito maior do que eu tinha em 2000. O que aconteceu? Eles tinham os que eles chamavam de diretores amadores, né? Sim. Que era o Onço, o Capitão Léo, o Betinho e tinha mais um que eu estou esquecendo o nome dele aqui agora. E foi a briga toda, saiu o Gilmar e eu entrei. Eles fizeram uma reunião comigo absolutamente pertinente. Precisamos resolver isso. Eu anotei tudo e digo, pô, os caras me deram 4 coisas legais aqui para resolver. Fui na sala do presidente e disse para ele, presidente, olha, eles me deram isso aqui, muito bom, eu vou fazer isso. Não, eles estão fora. Escreveu uma carta demitindo os 4. Não deu 2 horas, os 4 estavam na minha sala com a carta, dizendo para mim, você acha que você vai conseguir tirar a gente? Caramba. Botou um contra... Eu parei, fiquei assim, eles rasgaram a carta toda e a partir dali eu tinha 4 inimigos trabalhando comigo o tempo aí não todo. tinha como executar nenhum tipo de trabalho. Só deu confusão, mas é um clube fantástico, cara. Mas eu espero que faça volte, que o senhor volte para trabalhar no Flamengo é alguma coisa assim inacreditável pelo tamanho da torcida, da paixão. Né? Você sair fora do Rio de Janeiro, você está jogando em casa o tempo todo, a grandeza. Jogando em casa o tempo todo. Né? É impressionante. E o Maracanã, né, cara? Não, com certeza. O palco, que ribalta, né? Que ribalta. Não é à toa que o Jorge Jesus ficou enlouquecido. Né? Professor, para fechar, eu vou parafrasear uma frase sua. Primeiro, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, mas viva com fair play. Seja para ser honesto, correto, com convivência e não por conveniência. Que é uma frase que o senhor usa muito no seu Instagram. Então, fecho essa entrevista lhe agradecendo mais uma vez a oportunidade, a aula, sempre lembrando de viver com fair play. Professor René Simões, que é empresário, mental coach, treinador, bem exitoso por onde passou e por onde ainda há de passar, palestrante, e espero revê-lo mais vezes, professor.
prazer muito grande. Fundamental isso que você falou. Convivência e conveniência. Conveniência, eu não estou nem aí contigo. Verdade. Dane-se você. Eu ligo o som às 4 da manhã, o problema é meu. Eu avanço o sinal, mato 2 pessoas, estou nem aí contigo. Convivência, não. É o que a sociedade precisa. Eu estou preocupado com você. Exatamente. Você está preocupado comigo e a gente vai trocando. É uma reciprocidade. É reciprocidade. Obrigado, professor, mais uma vez, pela sua participação. Grande abraço. Até a próxima, pessoal.